e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre os livros que eu menos gostei na vida. Anteriormente eu trouxe a lista contrária, né, dos livros que eu mais gostei durante a minha vida. E a intenção é que também fossem 5 livros, mas eu já aviso para vocês que dessa vez são 4, porque estava até difícil de selecionar. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de releitura, então eu dou segunda chance para as coisas e geralmente quando eu dou uma segunda chance, eu percebo que o problema era eu. Porque às vezes o que faz a gente desgostar de algum livro é o momento de vida em que a gente está, ou a forçação de barra, às vezes a gente começa, não está muito afim e insiste nisso, o que acaba estragando a experiência. Então, às vezes a experiência é ruim, não o livro é ruim para você especificamente, porque nenhum livro, lembrando já, vai ser totalmente ruim, sabe? Vai ser proveitoso para alguém com certeza. Na primeira lista, que caso você não tenha assistido, indico que você volte lá depois desse vídeo e assista, porque está muito legal. Foi organizada por intensidade, ou seja, todos são favoritos, mas mesmo assim eu tive que organizar pelo que eu mais gostava até o que eu menos gostava. Nesse caso, eu decidi organizar por ordem cronológica. Como eu falei, eu tenho a opinião de que se eu reler esses livros, é provável que eu vá gostar deles. Não acho que possa ser um favorito, qualquer um desses, imagino que não, mas eu não quis organizar por intensidade por causa disso. Eu acho que principalmente a época que eu li, e vocês vão entender justamente outro motivo para organizar de forma cronológica, ou seja, por tempo, né? O que eu li primeiro para o que eu li mais recentemente. Foram livros que eu li há muito tempo, a maioria, se eu não me engano. Então, eu acho que sim existia motivos para não ter gostado. E eu vou contando para vocês. O primeiríssimo para inaugurar essa lista, infelizmente ruim, se chama Tom Sawyer. Esse livrinho que está aparecendo aqui, eu li com a escola. Quando eu falo essa frase, eu li com a escola, às vezes acabo contando para vocês justamente uma experiência ruim, um livro que não foi legal. Não porque eu considero a lista de livros aprovados para que sejam trabalhados nas escolas seja ruim, mas porque acontecem várias coisas que podem motivar essa reação e esse resultado perante a leitura. Um dos motivos é que geralmente quando a escola pede, você interpreta como uma obrigação. Então você lê por obrigação, não por interesse. Outro motivo, e esse eu já comentei aqui em algum vídeo, que para o Fundamental 2, principalmente, a maioria dos livros são narrativas policiais, que é um gênero que particularmente eu não sou a maior fã. Naquela época, eu não só não era fã, como eu era hater daquela, mas eu realmente não gostava. Então era praticamente só isso que tinha para ler, não tinha uma variedade de gêneros para que eu fosse experimentando e que eu pudesse gostar pelo menos de um ou outro. A cada bimestre, que era por bimestre, uma leitura, um livro, era sempre a mesma coisa, assim. Era um livro de mistério, começava com algum acontecido, a gente tinha que descobrir quem foi e acabava o livro. Próximo bimestre, mesma coisa. Acontecia alguma coisa, a gente tinha que descobrir quem foi e acabava o livro. E ia seguindo assim o ano inteiro. Dificilmente um outro livro de um gênero diferente entrava para a nossa lista do ano. Então, complicado. Mas eu não posso negar que com uma determinada professora, ela fez uma lista não só dos livros que seriam mesmo obrigatórios, porque ia ter atividade valendo nota, para aula de leitura, que era uma aula específica só para isso. Ela foi muito querida, muito obrigada, Diva, em fazer uma lista de livros indicados para as férias, tanto que alguns desses livros eu cheguei a comprar mesmo, e eu gostei muito, aliás. Que bom, porque se fosse depender dos obrigatórios, eu tava frita. Recapitulando sobre Tom Sawyer, a narrativa é um clássico infanto-juvenil, se eu não me engano, do século XIX, e o gênero provavelmente é aventura, porque vai falar sobre um garoto, o Tom Sawyer,
que é um menino que, como uma criança, ele tem um sonho, vamos dizer assim, de, o que você quer ser como crescer? De ser pirata, porque naquela época ainda era comum, tá? Hoje em dia, se eu não me engano, só tem um país que ainda existe pirata. Pra quem não sabe o que é pirata, ai, todo mundo sabe o que é pirata, gente. Eu não acho que todo mundo saiba, porque as narrativas que tem piratas, elas são muito romantizadas e parece outra coisa. Não é à toa que o menino queria ser uma coisa que é ruim, tá? Pirata é ladrão. Para quem nunca pensou por essa perspectiva, pirata é ladrão, só que em alto mar. As narrativas romantizavam muito, né? Tinha o rolê de Peter Pan, só que Peter Pan, ele era um vilão, o Capitão Gancho, mas dificilmente focava na parte da profissão dele, que era ser um ladrão. Era muito mais focado em é um homem adulto que por algum motivo tem raiva de crianças e começa uma perseguição obsessiva contra essas crianças, né? Que são os meninos perdidos, acho que é esse o nome. Também aparece o Capitão Gancho em algumas narrativas, acho que algum filme da Tinkerbell também é totalmente desviado, o foco não tem nada falando sobre ele ser um ladrão, mas é isso que é um pirata, um ladrão em alto mar, e era o que o menino queria ser. Não sei por que motivo. Talvez também ele tivesse essa visão romantizada. Sinceramente, eu não lembro muito dessa narrativa, mas o garoto, eu acho que ele morava com alguns parentes, mas acho que ele era órfão de pais. Ele morava com a avó, se eu não me engano, ele tinha um irmão mais velho, talvez um tio. Tinham algumas personagens femininas que eu não tenho certeza se eram primas ou outro tipo de parentes. E ele não tinha boa relação familiar em casa, tinha muita briga, porque eu acho que ele era criança serelepe, né? Fazia arte, depois, fugia. E numa dessas fugas, por exemplo, ele ficou vários dias fora de casa e ele se meteu em muito problema, porque aí ele acabou conhecendo uma pessoa criminosa mesmo. Por mais que não seja uma narrativa policial, durante esses capítulos em que ele se depara com essa pessoa, se eu não me engano, essa pessoa comete um crime na frente dele e de um amigo, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa personagem. Esses capítulos se passam no cemitério, que já é um ambiente bem fúnebre mesmo, que passa essa tensão para quem lê. É uma sequência de capítulos muito tensa, de muito suspense, porque é um perigo uma criança estar metida numa cena de crime e, se eu não me engano, o cara que fez lá, sei lá o quê, não podia ver ele, né? Porque senão o moleque, os dois, né, estavam fritos e eles teriam mais problema ainda. Já não basta ver alguma coisa, o criminoso claramente resolveria para que eles não saíssem contando por aí. Essa outra personagem, que é um amigo, ele se chama Huckleberry Finn, que tem o próprio livro, né, do mesmo autor, que eu não sei, tá aqui. Gente, eu não sei se vocês sabiam disso, se é que vocês conhecem Tom Sawyer, é um clássico, mas não sei se vocês tiveram a experiência de ler, ou Huckleberry Finn. Ele foi a personagem que inspirou a criação do Chaves. Sim, o Chaves, gente, aquele que passava no SBT. Esse garoto, ele tem sim as características do Chaves, obviamente não as características mais caricatas do Chaves, porque isso foi feito posteriormente para que fosse uma nova personagem, né? Porque se fosse para ser a mesma coisa, eles deveriam ir atrás de licenciar, né, a personagem do Huckleberry Finn, pegar pronta e usar pronto, né? Mas não, eles quiseram criar uma outra personagem só usando como base, tá? Então não são totalmente iguais. Mas algumas características é que ele é um menino em situação de vulnerabilidade social, que naquela época se dizia pobre, tá? Ele era pobre, então de fato, se eu não me engano, ele também não tinha família, ele vivia na rua e foi nessa, né, que ele e Tom Sawyer se trombaram. Se eu não me engano, quando ele inventa e insiste que ele quer ser pirata, ele leva o Huckleberry Finn junto também, coloca no mesmo balaio e o menino vai, né, gente? Claro, eles são crianças, eu acho que eles têm por volta de uns 13 anos, por aí. Enfim, fora essas coisas, o que mais se fala no livro, além dessas aventuras, desses mistérios, desses momentos bem tensos que ele enfrenta, e engraçado porque ele se coloca nessas situações por acidente, né? Mas também se fala muito sobre ele estar deprimido.
Eu não sei se é exatamente essa palavra que se usa. Se eu não me engano, era algum sinônimo, mas, gente, não tinha um capítulo que não falava sobre o quanto o Tom Sawyer estava deprimido. Porque ele era uma criança, como ele não tinha boas relações com os familiares e também com a religião, porque naquela época, né, era muito comum a escola dominical que as crianças frequentavam. Não sei se é a mesma coisa que catequese, eu acho que não, mas é algo parecido também com encontro de jovens, mas era todo domingo de manhã e as crianças tinham que ir para a igreja, enfim, interagir entre elas e, claro, as pessoas que trabalham na igreja que passariam a mensagem. Ele também tinha essa dificuldade, ele não gostava muito. É como ir para a escola, né? Geralmente as crianças não querem, e eu não acho nem que seja por não gostar de ir para a escola. É porque a escola é um lugar que dura muito tempo, né? Você vai e demora muitas horas para sair. E o que, que as crianças querem ficar fazendo nesse horário? Querem ficar brincando, querem sair para a rua, querem assistir TV. Provavelmente era a mesma coisa, sabe? Que desmotivava ele aí, mas também era um assunto que dava muito problema, porque era visto como uma obrigação da sociedade mesmo frequentar a igreja. Isso também dava muita discussão entre eles. Mas o que me irritava nesse livro era justamente quando começava a falar que ele estava deprimido. Não depressivo, tá? Porque são coisas diferentes. Deprimido é estar triste ou estar infeliz com alguma coisa. Estar depressivo é a pessoa que tem depressão, tá? Por isso que são coisas diferentes. Porque é uma doença. Mas quando chegava nessa parte, gente, era tão difícil de ler. Era tão arrastado porque era muito frequente também. Mas ele fazia muitas reclamações, aliás, reclamações constantes. Só que eu acho que ele também era uma pessoa chata, uma personagem chata, então é um pouco difícil de ter empatia. Por mais que ele estivesse triste, explicitamente, o autor descrevia que ele estava triste, que ele estava infeliz com alguma coisa. Só que ao invés de ter dó, de ter pena, eu ficava de saco cheio. E assim, hoje em dia falando, eu penso, caramba, empatia zero que eu tinha na época, mas é que, gente, eu falo pra vocês, ele era essa criança xarope, essa criança que faz muita arte, criança encapetada, ele era desse jeito, então era um pouco difícil me colocar no lugar da diva, sabe? Ah, e era complicado ler esses capítulos. Quando chegava nessa parte, a vontade que eu tinha era de pular, mas eu não consigo também, e eu não podia, porque eu tinha que fazer relatório semanal, né? Existiam metas de capítulos, como se fosse leitura coletiva, era mesmo, né? Leitura coletiva, mas tinha algumas cobranças. Tinha que fazer relatório semanal, que a gente chamava de resumo. A gente pegava todo o compilado de capítulos que a gente leu aquela semana, resumia com as nossas palavras e enviava para a professora, e era isso que nos dava a nota. Então, eu não podia pular pedaço nenhum. Mas eu terminei esse livro, terminei, porque eu fui obrigada, né? Na força do ódio. E hoje em dia eu não tenho boas memórias, tanto que eu apaguei assim, né? Porque eu acho que eu li, sabe, eu li apressada. Ah, e tem que ler porque senão semana que vem acumula. Tinha isso ainda, se não entregasse, tinha que entregar o que, né, passou. Então eu acho que eu devo ter lido com muita pressa só para fazer logo o relatório e entregar. Mas hoje em dia eu sinto, principalmente a partir do segundo livro, esse aqui não, tanto, não faço tanta questão, mas que talvez se eu lesse novamente, eu poderia gostar, sabe? Eu penso, mas eu não tenho muita vontade, porque realmente esse livro foi chato. Foi difícil, foi arrastado, irritante. E esse eu não sei se eu daria uma segunda chance. Mas caso um dia eu queira fazer um vídeo específico nessa intenção, dando segundas chances para livros que eu não gostei, enfim. Aí seria bom incluir, porque também não é uma grande lista que eu tenho, né? Então seria bom incluir. Caso vocês tenham gostado da ideia, comentem aqui embaixo, que aí sim eu vou providenciar. Talvez eu sofra, mas se vocês quiserem, então vai ser um ótimo motivo para isso. Aliás, se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça do joinha, porque ajuda muito. Caso você já tenha vindo aqui em algum vídeo antes, gostou daquele, gostou dele, eu acho que é um ótimo motivo para você se inscrever, não é mesmo? Se lembra de ativar o sininho depois que você se inscrever,
mas especificamente na opção todas as notificações, porque se for na personalizada, significa mesma coisa que nenhuma, porque não funciona muito bem essa parte do algoritmo. O segundo se chama Ciranda de Pedra, também foi no mesmo esquema de pirâmide, não, no mesmo esquema de leitura coletiva com a escola. Esse, hoje em dia, é um livro que eu paro para relembrar e eu acho que eu até poderia gostar dele. Ele tem uma vibe um pouco parecida quando se trata de relações familiares, porque a protagonista, que se chama Virgínia e não é a do Tigrinho, ela tem muitos problemas com a família, irmãos, primos e outros parentes mais velhos. Basicamente, o livro é sobre isso. Ele não vai expandir muito, ele não vai falar sobre outros assuntos que saiam da bolha familiar e agregados também. O livro começa quando a Virgínia ainda é uma criança e ela interage com outras crianças, mas ela é a pessoa que é mais deixada de lado. Então, se eu não me engano, ela tinha um irmão e também tinham outras crianças que eram o Conrado e a Letícia. Eu acho que o Conrado e a Letícia eram irmãos, mas eu não me recordo se eles eram primos, parentes, ou se eles eram pessoas ali das redondezas. Mas no início é focado nessas 4 pessoas e a Virgínia gosta desse Conrado e não sei o quê. Essas crianças elas têm muita picuinha e panelinha. Eu lembro que também tinha um pouquinho de destaque quando se falava da Letícia, porque ela também era vista com diferença em relação a outras pessoas. Ao mesmo tempo que ela era incluída, tinham coisas que falavam pelas costas dela, mas isso principalmente quando ela ia crescendo. Eu acho que os pais dela estavam vivos, mas se eu não me engano, quem cuidava era outra pessoa. Ah, também tinha o núcleo dos funcionários da casa. Eu acho que tinham 2 funcionárias mulheres, uma que cuidava das crianças e outra que cuidava da casa, eu acho, limpando, ou talvez era uma cozinheira, algo do tipo, porque era uma família bem abastada. Então, o problema não era, por exemplo, social no sentido financeiro da coisa, que já no Tom Sawyer apareciam essas problemáticas e essas discussões, mas no livro Ciranda de Pedra é mais focado no social familiar e amigável. Sinceramente, eu também não lembro de muita coisa. Esse eu lembro que eu li com pressa, sim, porque eu já tinha entendido qual que era o plot, não no sentido de ser uma grande revelação, mas no sentido de ser a grande reflexão. Eu já tinha entendido logo no início. Naquela época, eu sentia a necessidade de ser surpreendida por alguma coisa que acontecesse no livro. E isso não aconteceu, porque eu já entendi logo de uma vez. Talvez porque eu já soubesse desse assunto por experiência, não falando no sentido de que eu soube analisar a narrativa ficcional e chegar na resposta. Não, eu acho que pela vida mesmo eu já sabia o que queria dizer desde o primeiro capítulo. Aí eu fiquei irritada porque queria ser pega de surpresa. Eu queria um plot twist no sentido reviravolta, queria que alguma coisa extraordinária acontecesse e não aconteceu. Então eu li com raiva, fui lendo com raiva por causa disso. Porque eu não queria algo não linear, esse livro não é linear, ele é um pouco. Ele tem uma vibe de romance de formação, porque a gente vai acompanhar a menina desde a infância e depois até chegar na adultez, mas no sentido de que ele não é um livro montanha-russa, e eu queria que fosse. No geral, é um livro que fala sobre diversos tipos de relacionamento. Quando eles vão crescendo, esse tipo de relacionamento vão expandindo e até o relacionamento consigo mesmo, né? Como eu falei sobre a personagem Letícia, no caso ela entregou uma coisa inesperada, mas também foi tratado com muita naturalidade, o que eu achei até estranho, porque é um livro do século passado, eu acho que ele é da década de 80, mas se for pensar na autora, que é a Lígia Fagundes Telles, dá para entender o porquê que ela escreveu isso de forma tão natural e sem fazer muito auê. Porque eu acho que para Lígia isso não era nada demais, sabe? Apesar de que na época era.
não é falado de forma tão direta, mas dá a entender. E o pior, gente, é que me lembrando o suficiente ou não, e eu não lembro, eu não poderia falar muita coisa desse livro aqui, porque como ele fala sobre relacionamentos e a narrativa é basicamente isso, se eu aprofundo nas coisas, eu dou a resposta. Ele não é um livro com reviravolta. Então não tem como, se eu falar, eu vou entregar já o que que é, tá? Cara, eu realmente acho que se eu desse uma segunda chance para esse livro e lesse com vontade, com paciência, eu chegaria a gostar dele, na verdade. Eu não teria tanta raiva assim, porque hoje em dia eu já não tenho mais essa mania de querer ser surpreendida pelo livro. Porque hoje em dia eu acho esse livro bom. É a sensação que eu tenho, porque eu não lembro muita coisa. Só que na época eu odiei. Mas eu fiquei com muita raiva mesmo. Eu lembro que quando eu terminei, eu fiquei xingando ele com as minhas amigas, que eu tava com muita raiva. Que eu tinha terminado e era só isso, o livro, sabe? Mas hoje em dia eu penso que se eu ler, eu vou gostar mesmo. Esse, ele até sim teria um potencial de ser favorito, por causa do assunto. Só que eu acho que como eu já li tanta coisa desse assunto, ele não vai acabar entrando. É isso que eu imagino. Então, tem potencial, mas não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Porque eu já li muita coisa disso e eu, como eu falei, eu conheço por causa da vida esse assunto, então pra mim não vai ser nenhuma surpresa, como não foi naquele tempo, não vai ser agora também. Pequeno spoiler: os dois próximos livros da lista são de romance romântico, mas o terceiro se chama Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu comecei a ler esse livro porque eu criei uma meta na minha cabeça, não sei por quê, qual que é a necessidade, que eu queria ler alguns livros específicos da Jane Austen. E depois de um tempo fui ter uma outra ideia, tá? Que logo, logo vem aí. Faz quase 2 anos que eu falo isso pra mim mesmo. Mas agora eu tô falando pra vocês, por isso que eu demorei pra falar pra vocês. Porque do jeito que tava indo, não tinha muito futuro, não. E aí eu já tô falando pra me comprometer. Porque assim eu tenho que cumprir, né? Fica a promessa. Vocês não sabem o que é, mas eu sei. Porque é sobre isso a vida, gente. Independente se os outros vão saber ou não. Se você sabe, então você tem que fazer o seu. Jogando do nada, né? Uma dessas. Mas enfim. É meu jeitinho, gente. Pelo que eu me lembro, esse foi o segundo livro da Jane Austen que eu li, mas é o terceiro da lista. O primeiro eu não vou contar, tá? Tanto que eu deveria ter incluído ele a lista dos livros de romances que eu gostei, mas eu não coloquei para não dar spoiler de vídeo futuro, tá? Justamente por causa disso. O primeiro livro eu gostei porque eu estava na vibe de vida assim daquele livro. Depois que eu terminei aquele livro, eu comecei esse, só que se eu não me engano, eu já tinha saído da vibe, então eu tava com muita raiva, mas em coisa da vida real, tá? Não do livro em si. Só que o que me irritou nesse livro é porque a história é o seguinte, né? Os títulos da Jane Austen, eles são autoexplicativos. O primeiro título chama Persuasão, porque vai acontecer todo um movimento em relação a uma personagem que todo mundo à volta dessa pessoa quer persuadi-la a fazer ou não fazer alguma coisa. É isso, por isso que esse é o nome do título. Nesse daqui, se chama Razão e Sensibilidade porque a gente vai opor a razão e a sensibilidade. Sabe quando se fala sobre os dois lados do cérebro? Que um é mais racional e o outro é mais emocional, só que na verdade não é exatamente assim que acontece, né? São áreas do cérebro, mas quando a gente fala que a gente tem o nosso lado emocional e o nosso lado racional, é isso que significa o título. Então, razão seria o racional e sensibilidade seria o emocional. Porque a gente vai ter essa oposição, esse embate dentro da cabeça e do coração da protagonista, porque ela vai se deparar com uma situação em que ela não sabe se ela deve seguir o coração ou se ela deve agir com maturidade ou agir de uma forma, vamos dizer, estratégica, porque naquela época casamento era estratégia e a gente está falando do século XIX. Por mais que eu não lembre o nome da protagonista, eu lembro que ela tinha uma irmã, então na capa do livro que eu tinha, vou colocar a foto aqui, tinham duas meninas, que era a protagonista e a irmã dela. Eu acho que eu sei o nome da irmã dela, que era Marian,
O nome dela, Quem é ela? não sei, e nem dos pais românticos, mas enfim, a família dela era composta por ela, a irmã. Eu acho que elas tinham uma terceira irmã que era criança, então por isso que ela não tá na capa, por isso que ela não tem muito destaque. Geralmente as filhas, né, escritas pela autora Jane Austen, quando elas são crianças, elas não têm muita relevância na narrativa. Elas tinham uma mãe, eu não me lembro exatamente se elas tinham o pai ainda vivo e tal. O que vai rolar nesse livro é que a Jane Austen vai trazer par romântico para essas duas irmãs. Então, a Marianne vai ter o par romântico dela e a protagonista o dela também. No caso da Marianne, ela vai ser aquela pessoa que se entrega mais pro romance, então ela vai se deixar levar pelo cara que ela conhece e tudo. Tem umas cenas assim que para os filmes fica muito legal, que vai ter cena de assim, o casal na chuva, e não sei o que, sabe? Essas cenas bem de filme. Gente, não existia filme naquele tempo. Mas se esse livro fosse escrito hoje, seria muito na cara que a Jane Austen teria escrito pensando em um filme. Porque é uma cena realmente muito midiática, sabe? É uma cena que hoje em dia já é um clássico do casal na chuva. Tem esse momento. E é um casal muito mais de paixão avassaladora, sabe? Enquanto a irmã dela, ela já leva as coisas mais devagar. E ao mesmo tempo que ela não sabe se ela demonstra ou se ela esconde, se isso vai ter algum futuro ou não, enfim. É mais desse jeito que ela lida com o cara porque ela está interessada. Mas o problema dela agir desse jeito, pelo que dizem, né, é que ela abre uma oportunidade para que ela tenha concorrentes. Por quê? Se ela não demonstra que ela está interessada, vai dar a entender que o caminho está livre. Então, outra dama pode chegar e demonstrar então interesse pelo cara. Até porque o próprio cara pode acabar pensando que ela não quer. Então ele também vai entender que ele tem que ir para a próxima, assim, ah, tentei, mas não fui correspondido. Tem essa outra moça que está interessada em mim, então eu vou para ela, né? Quem sabe eu conheço ela e nesse caso dê certo. Só que é justamente aí que vai entrar o duelo entre razão e sensibilidade, porque ela vai saber que essa outra moça está interessada nele, pelo que dá a entender, se eu não me engano, tem um pouquinho de falha de comunicação. Esse é um tema que vai ser trabalhado, porque alguém vai dizer uma coisa, alguém vai interpretar outra e vai ficar todas as coisas muito confusas. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Justamente por causa dessa parte que eu não estava gostando, porque a gente que é o leitor, a gente sabe o que cada personagem pensa e o que cada personagem realmente disse. É como se a gente tivesse uma visão por cima. Ou seja, a protagonista não sabe que não foi isso que a outra quis dizer, e vice-versa. Então, por causa dessa perspectiva que eu fiquei irritada. Porque eu sabia o que estava certo e o que estava errado. Eu sabia que bastava conversar para resolver, mas as personagens não sabiam. Então eu estava ficando nervosa porque era um negócio que facilmente se resolveria. Mas se fosse na vida real, eu não ia saber o que estava se passando pela cabeça de todo mundo. Enfim, o rolo que acontece é que, se eu não me engano, essa outra moça que está demonstrando interesse pelo cara vai contar isso para ela, porque ela não sabe que a protagonista está interessada, justamente por causa dessa parte de que se ela não sabe se ela demonstra o interesse ou se ela contém esse interesse porque é mais educado, é o que a sociedade chama como um decoro, de que você não pode ser atirada. Naquela época não existia essa palavra, mas é nesse sentido. De que se a mulher demonstra demais, então isso é justamente o motivo para o cara não querer, porque ele vai achar que ela é desesperada. Tipo isso. Então, justamente por causa dessa falta de demonstração, essa outra moça vai achar que ela não quer nada com aquele homem e vai contar para ela que ela está interessada. E justamente isso que vai fazer com que ela cada vez demonstre menos, com que ela vá desistindo, porque ela acha, essa outra moça quer ele, então talvez ele queira ela e não a mim, então é melhor e mais educado se eu não demonstrar interesse, porque senão eu vou atrapalhar essas duas pessoas, eu vou estar sobrando. E o livro fica nisso, ó, tempo e tempo. E a gente aqui do outro lado sabendo
que tem umas coisinhas meio erradas, umas informações que não são bem assim, e eu ficava nervosa, porque que essa pessoa não fala logo, meu Deus, fala logo que você gosta dele, fala logo que aí resolve de uma vez, e ai, porque a outra, dane-se a outra, minha filha, o que a outra tem a ver com você? Infelizmente, a vida é assim, a gente pode ser correspondido e a gente pode não ser correspondido, a gente pode ser até rejeitado, mas essa é a vida. Infelizmente, a gente não vai estar sempre na mesma sintonia que o outro. E, obviamente, a Jane Austen, ela moeu essa parte. Ela moeu, ficou tempo e tempo nisso e tempo. Até resolver e quem tiver que ficar junto no final fica, quem não tiver não fica. Enquanto isso, também vai tendo o desenvolvimento do relacionamento da irmã dela, que é até mais complicado, sinceramente. Os problemas que a irmã dela estava tendo de relacionamento com o cara estava mais difícil do que o dela, né? Foi mais explorada a parte dela porque ela era a protagonista, né? Mas a irmã dela, coitada, essa sofreu. Mas não posso contar porquê, né? Vamos então para o quarto e último livro chamado Noites Brancas, que é do Fyodor Dostoiévski. Eu acho que eu li esse ano ou no ano passado, então é bem recente. E antes de eu começar a ler Dostoiévski, que eu já não li muita coisa, mas estou tentando começar, eu já fiquei sabendo que, né, é o que dizem por aí, o próprio Dostoiévski admitiu que ele não é uma pessoa que sabe escrever sobre o amor, que ele sabe escrever romance. Ele não se considera porque, se eu não me engano, ele considera até que ele não conhece esse tipo de amor romântico, sabe? Então já explica muita coisa, né? Afinal, não gostei. Se passa na cidade, né? O ambiente urbano, e o carinha começa, se eu não me engano, no apartamento dele, e ele já, desde o início, ele faz reflexões sobre o quanto ele é uma pessoa sozinha, sobre o quanto ninguém quer ele, o quanto isso, é aquela pessoa que vive se lamentando. Meio uma coisa tão Sawyer também, que vocês já viram que me irrita, né? Pessoa desse jeito. Por incrível que pareça, sou uma pessoa empática, mas é que os livros, sei lá, esses dois livros, eles não demonstraram motivação suficiente para a pessoa pensar assim, sabe? Os livros transmitiram que são só personagens dramáticas, né? E no caso desse protagonista, começa assim quando ele tá no apartamento, depois ele sai na rua e continua reclamando, reclamando, reclamando. Do nada ele se depara com uma moça, de noite já isso, e ela tava chorando, aí ele vai fuxicar, querer saber o que, né? Fofoqueira! Ele vai perguntar para saber por que a menina tá chorando, aí ela acaba desabafando com ele também desabafa com ela. Eles vão conversando, se conhecendo e tal e tal. E eles continuam se encontrando alguns dias depois, nessa mesma vibe de desabafo. É um livro bem curto, porque na verdade é uma novela, só que ele quer, porque quer, que alguma moça se apaixone por ele. Eu acho que ele tem a intenção de casar e tal. E quando ele conversa com essa moça, o que eu sinto é que ele tá tentando manipular para que ela se apaixone por ele. Quando eu fui lendo, foi isso que eu fui entendendo, porque o tipo de coisa que ele fala e o tipo de pensamento que ele tem, como a gente tem a perspectiva do narrador, a gente sabe de coisa que as personagens não sabem. Então ele me pareceu bem uma pessoa mal intencionada, porque ele é uma pessoa que se faz muito de coitado e ele viu uma menina vulnerável, perfeita, né? E sei lá, ele parece que começa a plantar essa ideia na cabeça dela, essa ideia na cabeça dela, até que chega uma hora que ela acaba falando exatamente o que ele quer ouvir, só que no fim isso não era verdade. Ela não estava mesmo apaixonada por ele, e aí dá um BO, né? Obviamente, não vou falar o final, porque nem isso era pra eu ter falado, mas aqui não tem como, né? É um livro muito curto. E aí, gente, na internet, quem sai como vítima é o rapaz. Eu juro, eu já vi comentário nos vídeos da rede de vídeos curtos, na vertical, que eu não vou falar o nome, de gente falando, nossa, não acredito que a moça fez isso com ele. Coitado, porque, nossa, ela acabou com ele. Ela escorraçou o moleque, sendo que, gente, na minha perspectiva, eu lendo, me parece o tipo de homem que tem essas manias mesmo, de se fazer de coitado, porque, nossa, nenhuma mulher nunca gostou de mim, eu nunca tive uma namorada, nunca
nunca uma moça foi apaixonada por mim, porque isso, sabe? Parece esse tipo de homem que fica se fazendo de vítima para que alguma mulher vulnerável tenha pena e decida dar uma chance. E, gente, a pior coisa que se faz, dar chance para Jurandir, porque o resultado é estratosférico. Tem muito uma piada na internet que é tipo sobre a consequência de dar chance para feio. Gente, isso é só meme, tá? Não é literalmente em relação a isso. Mas é engraçado porque, tipo, é aqueles rolê de Maria Caridade. Eu não sei explicar, gente, porque quando você explica um meme, quando você explica uma piada interna que é dentro da internet, é meio complicado. Mas se vocês usam a outra rede, vocês sabem o que eu tô falando. Também tem uma frase, mas essa já não é muito no, na vibe humor e piadas. É uma vibe mais realista e preocupante, né? Que é, a frase diz o seguinte, se eu não me engano: dê chance a uma pessoa insegura e o inseguro se tornará você. Eu não me lembro exatamente as palavras na ordem, né? Mas isso faz muito sentido, porque tem muita gente que cria essa personagem na vida real de que ela é uma coitada, de que a vida dela é horrível, de que ela tem muita insegurança e que quando ela faz uma coisa errada é porque ela tem insegurança. Então foi uma medida desesperada que ela tomou, foi uma ação por impulso, sendo que a pessoa, na verdade, ela sabe bem o que ela está fazendo, ela faz porque quer e depois você fica passando a mão na cabeça, você fica dando segunda chance, terceira e quarta. E aí, quem vai se tornar o inseguro no final vai ser você, porque a pessoa vai acabar contigo. Ela vai acabando com a sua autoestima. A pessoa vai acabando com a sua paciência, com o seu amor próprio. E tanto você dá chance, dá chance, dá chance, chega uma hora que você acha até que é normal e que você merece uma coisa dessa. Enfim, né, gente? Que vibe ótima que é esse livro. Assim, não sei, eu achei muito esquisito o jeito como muitas pessoas na internet interpretou essa história de que, nossa, a menina do livro ela é uma vilãzona. Sinto que eu acho que o rapaz, desde o início, ele já estava mal intencionado. É a minha interpretação. E realmente eu não gostei por causa disso. Eu fiquei irritada com o jeito que as pessoas interpretaram, mas eu acho que no fim, gente, como eu falei lá no inicinho, eu só acho que o Dostoiévski, coitado, tentou escrever uma história de romance romântico e ficou uma história esquisita. Ficou estranho, assim, né? Porque não ficou romance romântico, não ficou, infelizmente, um relacionamento que terminou com uma tragédia. Não, só ficou uma história muito aberta à interpretação, mas eu realmente acho que não era a intenção dele, porque naquela época não se discutia sobre essas pessoas que lobo em pele de cordeiro. Não tinha essa discussão, principalmente falando sobre homem. Porque sempre a mulher era demonizada o tempo todo, né? Desde o início da história. Mas sobre esses homens que fazem isso de propósito, que vão atrás de mulheres frágeis para plantar coisa na cabeça delas, não se falava. Então eu acho que não era a intenção. Eu acho que foi a minha interpretação. Assim como muita gente na internet teve a interpretação que a mulher era errada, muitas palavras se passaram na minha cabeça, mas não posso falar. Mas eu acho que no fim o Dostô, coitado, não queria nem isso, nem aquilo. A intenção dele era fazer uma novela de romance romântico que infelizmente não tem final feliz, tá? Eu falei pra vocês que é difícil não dar spoiler desse livro, mas eu acho importante falar essa parte já, pra vocês terem uma ideia. Porque a capa dá uma impressão diferente, dá a impressão que é um casal apaixonado, e um casal mesmo, sabe? Não pessoa que acabou de se conhecer, tipo, 3 dias atrás. Porque é isso, a narrativa ela se passa em alguns dias, tá? Também tem essa. Bom, gente, apesar do barulho que eu tô ficando maluca com esse barulho, era pra gravar 2 vídeos hoje, mas eu não vou conseguir, porque eu tô enlouquecendo, que a vibe desse vídeo é toda pra baixo, né? Só coisa que eu não gostei, inclusive esse som de fundo que eu tô ficando agoniada. Bom, apesar disso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido minha perspectiva, mas caso vocês gostem de algum desses livros e tenham uma interpretação diferente, vocês podem comentar aqui embaixo e explicar para mim, porque pode ser só o caso de eu não ter entendido mesmo alguma coisa, por isso que eu não gostei. Muitas vezes a gente não gosta da experiência quando a gente não compreende também. Por fim, eu também peço o seu like se você gostou desse vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito, então se inscreva
E por hoje ficamos por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!